Olá, tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, trabalho na Rede Municipal de Palmas e estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. É um grande prazer estar aqui com vocês para estarmos juntos nessa nova jornada, trabalhando com o componente curricular de língua portuguesa. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu vou fazer um combinado com vocês. Eu gostaria que vocês organizassem o cantinho de estudo com material para fazer anotações e o espaço físico para que vocês possam ter o melhor aproveitamento das nossas atividades. Combinado? Hoje nós vamos estar trabalhando com o conteúdo gênero textual, poema visual ou poema concreto. Mas antes da gente parar e pensar o que é o poema visual e poema concreto, vamos lembrar um pouquinho sobre o que vocês já estudaram sobre poema. O que é poema? É um texto literário que apresenta como principais características a escrita em forma de versos, estrofes, apresentam rimas e tem como finalidade manifestar o sentimento e a emoção que será transmitido para o leitor. Tenho certeza que vocês já conhecem muitos poemas, desde aqueles de Vinícius de Moraes, A Casa e outros. E agora, poema visual. O que será um poema visual? Antes da gente entrar específico nas características de um poema visual, ou também conhecido como poema concreto, vamos pensar um pouquinho sobre a palavra visual. O que será a palavra visual? Quando a gente pensa na palavra visual, a gente pensa em quê? Lembra de quê? Para você um pouquinho e pensa. O que seria um poema visual? A palavra visual nos lembra ver, perceber, olhar, observar. Será que o poema visual tem tudo isso? Vamos conhecer então? Vamos começar com as principais características do poema visual. Todo mundo está acompanhando certinho? Então vamos lá. É uma produção literária de formas visuais, que são os desenhos, através de desenho. Apresenta recursos não formais. O que são esses recursos não formais? É a métrica, o ritmo, é as rimas. Também tem um efeito de sonoridade, de som, de barulho. Apresenta também movimento. Apresenta uma linguagem verbal e não verbal. O que seria uma linguagem verbal? São as palavras que aparecem no texto. E uma linguagem não verbal? São os desenhos que aparecem no texto. Não existe uma forma fixa do poema visual. O autor ele é livre para expor as suas ideias. E aí, estão entendendo? Estão gostando? Vamos conhecer então o poema visual? Nós vimos que ele apresenta várias características. Ele apresenta rimas ou não, movimento, som. Vocês conhecem algum poema visual? Pensa um pouquinho aí. Já viram, já leram? Ah, eu acho que sim. Vamos conhecer hoje um poema visual que se chama Xícara, de Fábio Sergiucci. Vamos lá, olha só, quando você olha esse desenho, o que você imagina? O que ele parece? Parece o quê? Uma xícara. E quando você pensa em xícara, logo você pensa em quê? Você lembra do quê? Será que você lembra de um café, de um chá, de um leite quentinho, do frio? O que a xícara faz nos lembrar? Vocês perceberam que a palavra xícara também representa o formato do poema? Interessante, não é? Só que agora a gente vai ler, eu vou ler para vocês esse poema e a gente vai observar as características do poema visual nesse poema, certinho? Então vamos lá. Poema Xícara. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Autor Fábio Sergiucci. Vamos agora observar
A palavra xícara, será que ela representa o desenho? Será como que foi organizado o desenho, as palavras desse poema? Será que nesse poema ele apresenta rimas? Será que nesse poema ele tem estrofes? Não, né? Esse é um poema diferente, é um poema visual. Ele apresenta outras características. Ele apresenta movimento, ele apresenta sonoridade. Então nós temos aí, vamos agora observar o desenho, o formato do poema. Nós temos a escrita, o nome do poema, xícara. Se o nome do poema é xícara, o formato do desenho, a organização das palavras formam essa xícara. E essa fumacinha subindo na xícara, o que ela representa? Ela representa o café quentinho que o autor tanto deseja. E a asa da xícara? Será o que ela está representando? Com esse ponto de interrogação, será o que o autor quis nos mostrar? Ele quis mostrar, quis passar para a gente o desejo que ele tem, que o desejo de um café quentinho, numa tarde fria, naquele mês de julho. E a rima? Nesse poema tem rimas. Nós temos um par de rima nesse poema, que é prosa e gostosa. O título do poema, ele mostra ao autor, o autor quer transmitir para o leitor o tema, sobre o que está falando, a combinação da tarde fria com o café quentinho naquela tarde. E aí, vocês conseguiram perceber que lá no início, que eu perguntei, se vocês conseguiram identificar o nome ao assunto, o texto, o assunto do texto, apresenta essa conexão? O nome do texto tem a ver com o tema? Com o que está retratado com o desenho? Está sim. Esse é um segredinho dos poemas concretos. O desenho, a forma de que ele é apresentado é a sua principal característica. E o poema visual, ou poema concreto, ele é composto por dois tipos de linguagem. Uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. O que seria então essa linguagem verbal? São as letras, as palavras que compõem esse texto, a escrita e que dão sentido e sonoridade do poema. O que seria então a linguagem não verbal? São os desenhos que apresenta no texto, que constrói a imagem, a xícara de café quentinha naquela tarde de julho. Essa é a emoção, é o sentimento, é o que o autor quer transmitir para o leitor, né? Essa sensação gostosa do frio e da tarde quentinha. E aí, conseguiram entender o que é um poema concreto? Conseguiram observar as características lá naquele poema da xícara? Ficou fácil agora, não ficou? Toda vez que você observar um poema concreto por aí, vocês vão identificar. Ficou molezinha, não é? Vamos então fazer uma conclusão dos nossos estudos de hoje, sobre o que a gente estudou. Então podemos concluir que o poema visual é uma produção literária que não apresenta uma estrutura fixa. O autor, ele é livre para expor as suas ideias. Ele pode ou não haver rimas. Apresenta uma linguagem verbal e não verbal, através dos desenhos, dos movimentos e da escrita, que ganham destaque neste poema. Gostaram da nossa aula? Espero que sim. Aguardo vocês na próxima aula. E não esqueçam, o nosso material está todo disponível no Palmas Home School. Um grande abraço e até a próxima aula.